Abhidharma. Os primeiros séculos após a morte de Shakyamuni Buda viram o surgimento de várias escolas de pensamento e linhagens de professores na comunidade budista, que se espalharam pelo subcontinente indiano. Essas novas formas de comunidades monásticas acadêmicas tinham interesses teóricos e práticos distintos. Em seus esforços para organizar, interpretar e reexaminar os ensinamentos dispersos do Buda, eles desenvolveram um sistema particular de pensamento e método de exposição chamado Abhidharma, Pali, Afidama. O termo sânscrito Afidharma parece derivar da expressão concernente. Abhi, ao, ensino, sânscrito, Dharma, Pali, Dhamma. Para a tradição exegética budista, no entanto, o termo significa ensino aproximadamente superior ou posterior, e refere-se tanto às investigações doutrinárias do novo movimento escolástico quanto ao corpo de textos produzidos por sua exposição sistemática ao pensamento budista. Este corpo de literatura inclui o terceiro dos 3 sextos, sânscrito, Tripitaka, Pali, Tipitaka, do cânon budista, a saber, o Abhidharmapitaka, Pali, Afidhamapitaka, seus comentários e textos exegéticos posteriores. Tanto como um gênero literário independente quanto como um ramo do pensamento e da investigação, Abhidharma deve ser contrastado com o Strata, o sistema dos discursos do Buda, SKT, Strais, Pali, Suttas. Diferentemente dos discursos budistas anteriores, de natureza coloquial, o método Abhidharma apresenta os ensinamentos do Buda em termos técnicos, cuidadosamente definidos para garantir a exatidão analítica. No conteúdo, Abhidharma é distinto em seus esforços para fornecer a contrapartida teórica à prática budista de meditação e, de maneira mais ampla, um relato sistemático da experiência sensível. Faz isso analisando a experiência consciente, e, nesse sentido, o mundo de alguém, em seus eventos mentais e físicos, SKT, Dar. Pali, Dão, Dharmas, Dhammas, respectivamente. A investigação abrangente que inclui a análise dos Dharmas em múltiplas categorias e sua síntese em uma estrutura unificada por meio de suas múltiplas relações de condicionamento causal é chamada de teoria do Dharma. As investigações exaustivas sobre a natureza e a interação dos Dharmas estendeu-se aos campos da metafísica, epistemologia e ontologia e gerou controvérsias doutrinárias entre as diferentes escolas budistas. A análise de Abhidharma e os métodos de argumentação sobre essas controvérsias forneceram o quadro de referência e definiram a agenda das escolas Mahayana de Madhyamaka e Yoga. Como um movimento doutrinário distinto, Abhidharma teve um impacto notável no pensamento budista subsequente e deu origem à filosofia sistemática budista e à hermenêutica. Abhidharma, suas origens e textos. A história inicial do budismo na Índia é notavelmente pouco conhecida e a tentativa de construir uma cronologia consistente dessa história ainda absorve a mente dos estudiosos contemporâneos. Uma tradição geralmente aceita diz que, em algum momento do início do terceiro século AEC, a comunidade budista primitiva se dividiu em 2 partidos ou fraternidades, os Staviras, Pali, Terias, e os mais Gikas, cada um dos quais a partir de então tinham suas próprias tradições de ordenação. Nos 2 séculos seguintes, surgiram disputas doutrinárias entre essas 2 partes, resultando na formação de várias escolas de pensamento, Karyada, e linhagens de professores. Karyakula, Van 51-54, MHVV 12-13. Ver Primos 1991, 27. 28, Frauvoner 1956, 5FF 130FF, Lamotte 1988, 271SS. De acordo com relatos budistas tradicionais, quando as doutrinas Mahayana surgiram, aproximadamente no primeiro século AEC, havia 18 subseitas ou escolas de Staviras, a tradição ancestral dos Theravada, defensores da doutrina dos anciãos. O número 18, no entanto, tornou-se convencional na historiografia budista por razões simbólicas e mnemônicas, Obey Ezequiel 1991, e, de fato, diferentes fontes budistas preservam listas divergentes de escolas que somam mais de 18. A probabilidade é que o período inicial de formação da comunidade budista tenha originado vários ramos intelectuais que se desenvolveram espontaneamente devido à extensão geográfica da comunidade em todo o subcontinente indiano e sujeitos aos problemas específicos que confrontavam cada comunidade monástica. Saga. Cada saga tendia a se especializar em um ramo específico da aprendizagem, tinha seus próprios costumes e relações práticas com os círculos leigos e era influenciada por territórios, economia e uso de linguagem e dialeto específicos em seu ambiente. De fato, os nomes das 18 escolas são indicativos de suas origens em doutrinas características, localizações geográficas ou legado de fundadores específicos. Por exemplo, Sarvastiva, defensores da doutrina de que todas as coisas existem, Saltinikas, aqueles que confiam nos Strais, Drantikas, aqueles que empregam exemplos, e Pudalavda, aqueles que afirmam a existência da pessoa, Aimavatas, os das montanhas nevadas, ou Vtsputrias, afiliados a Vtsputra, respectivamente. Como observado por Getin, 1998, 52, em vez de seitas ou denominações como no cristianismo, pelo menos algumas das escolas mencionadas pela tradição budista posterior provavelmente foram escolas informais de pensamento da maneira dos cartesianos, empiristas, ou kantianos para a história da filosofia moderna.
Costuma-se supor que as várias escolas budistas antigas transmitiram suas próprias versões das coleções de Abhidharma, mas apenas 2 coleções canônicas completas são preservadas, representando 2 escolas, os Sarvastiva, que surgiram como uma escola independente dentro do Staviras por volta do 2º ou 1º século AEC, tornou-se dominante no norte, especialmente no noroeste da Índia, e se espalhou para a Ásia Central, e o Singalês Theravada, um ramo do Staviras que se espalhou pelo sul da Índia e por partes do sudeste da Ásia. Essas 2 coleções existentes compreendem o terceiro dos 3 cestos, sânscrito, Tripitaka, Pali, Tipitaka, do cânone budista. As tradições exegéticas dos Sarvastiva e Theravada compreendem seus respectivos Abhidharma canônicos como consistindo em um conjunto de 7 textos, embora cada escola especifique um conjunto diferente de textos. O Sarvastivadin Abhidharma Pitaka consiste na Sanjitipariyaya, discurso sobre a recitação coletiva, o Dharmaskanda, compêndio de leis. O Prajnapti Shastra, manual de conceitos. O Vinanakaya, compêndio de consciência. O Dhatukaya, compêndio de elementos. Prakarapta, exposição literária, e o Jnaprastha, a fundação do conhecimento. Esses 7 textos sobrevivem na íntegra apenas em suas antigas traduções para o chinês. O Theravada Abhidhamma Pitaka compreende Dhammasagai, enumeração dos Dhammas. Vibhaga, análise, o Dutuka, discurso sobre elementos. Pugalapananati, designação de pessoas. Kativatu, pontos de discussão, o Yamaka, pares, e Pana, condições causais. Esses 7 textos são preservados em Pali e todos, exceto os Yamaka, foram traduzidos para o inglês. As gerações posteriores compuseram comentários sobre o Abhidharma canônico e introduziram uma variedade de manuais exegéticos que expõem o essencial dos sistemas canônicos. Esses textos pós-canônicos são produtos de autores únicos e exibem posturas polêmicas totalmente desenvolvidas e visões de mundo sectárias de suas respectivas escolas. Grande parte do sistema Theravada Abhidhamma está contida no abrangente Visuddhimagga de Buddhaghosa, O Caminho da Purificação, século V DC. Os manuais introdutórios mais diretos de Abhidhamma são Abhidhamvatra de Buddhadatta, Introdução a Abhidhamma, século V DC, e Abhidhammamatazagara de Anuruddha, Compêndio dos Tópicos de Abhidhamma, século XII DC. A tradição Sarvastiva preserva na tradução chinesa 3 recensões diferentes de um comentário ouvido autorizado da Abhidharma datado do 1º ou do 2º século SC, o último e mais conhecido dos quais é chamado Mavib. O VIB compendia documenta vários séculos de atividade acadêmica representando vários ramos do Sarvastiva, principalmente Sarvastivadis da Caxemira, conhecidos como Sarvastiva Vaibhika. O manual de Sarvastiva mais influente para o budismo chinês e tibetano posterior, no entanto, é o Abhidharmakosa de Vasubandhu, Tesouro de Abhidharma, século V DC. O Abhidharmakosa, o comentário automático da crítica, contém críticas substanciais às posições ortodoxas de Sarvastiva, que mais tarde os mestres de Sarvastiva Vaibhika tentaram refutar. Particularmente famoso nesta categoria é o Ninusra, conformidade com o princípio correto, de Sagabhadra, um contemporâneo de Vasubandhu. Este tratado abrangente restabelece as visões ortodoxas de Sarvastiva e é considerado um dos trabalhos finais de Sarvastiva que sobreviveram. O Ninusra, conformidade com o princípio correto, de Sagabhadra, um contemporâneo de Em suma, os textos de Abhidhamma são, em geral, composições contemporâneas do período formativo da história das primeiras escolas budistas, fornecendo os meios pelos quais um grupo poderia se definir e defender sua posição contra interpretações e críticas divergentes de outras partes. Embora grande parte da mentalidade de Abhidharma e algo de seu método se baseiem nos Gamas Nikyas, ou seja, nas coleções Distrais, Pali, Suttas, o corpo principal de sua literatura contém interpretações dos discursos de Buda específicos para cada escola de pensamento e elaborações filosóficas de questões doutrinárias com ênfase seletiva. Estes continuaram a ser refinados pelas gerações subsequentes de monges que contribuíram para a consolidação das 2 escolas sobreviventes de Theravada e Sarvastiva. Estilo e gênero literário. A opinião acadêmica tem sido geralmente dividida entre 2 interpretações alternativas do termo Abhidharma, ambas as quais dependem da denotação do prefixo Abhi. Primeiro, tomar Abhi no sentido de em relação a Abhidharma é entendido como uma disciplina cujo assunto é o Dharma, os ensinamentos de Buda. Segundo, usando Abhi no sentido de preponderância e distinção, Abhidharma também foi considerado um ensino distinto e superior, a essência dos ensinamentos de Buda ou aquilo que vai além do que é dado nos discursos de Buda, em certo sentido uma reminiscência do termo metafísica, por exemplo, DHSA 2. 3. Horner 1941, von Enuber 1994. A própria tradição budista diferencia entre os métodos Trenata e Abhidharma de instruir os ensinamentos, contrastando a maneira de colocar as coisas em termos figurativos parciais que requerem mais esclarecimentos, versus a exposição e o catecismo de Abhidharma que expõe completamente os ensinamentos, não figurativos. Termos, A 4449. 456, DHS, a 154. Isso coincide com distinções adicionais que a tradição faz entre textos com significado implícito. Sânscrito, Nerta, Pali, Neyata, versus textos com significado explícito, Sânscrito, Nartra, Palintata, AI 60, PSI 18, e textos expressos em termos convencionais. Sânscrito,
Savti, Pali, Samuti versus outros expressos em termos últimos, sânscrito, Paramata, Pali, Paramata. Vib 100-101, MP 94-97, na perspectiva de Abhidharma, os trais foram transmitidos em termos convencionais, cujo significado último exigia uma interpretação adicional. Os textos da Abhidharma canônica são obras que evoluíram ao longo de décadas, se não séculos, a partir de materiais já presentes nas partes Satra e Vinaya do cânon. Isso é evidenciado em duas características do gênero que podem ser encontradas na literatura budista anterior. O primeiro é o estilo analítico dos textos, que tentam resumir meticulosamente os pontos significativos do Dharma e fornecem uma taxonomia abrangente dos fatores mentais e físicos que constituem a experiência sensível. Esta empresa analítica inclui o arranjo de partes principais do material em torno de listas detalhadas de fatores e combinações de conjuntos de suas categorias, produzindo matrizes, SKT, MTK, Pali, Ntik, de tópicos doutrinários. Já nas coleções dos discursos do Buda, certos textos são organizados de acordo com listas taxonômicas, fornecendo o tratamento de fórmula dos itens doutrinários que são expostos em outros lugares. As listas eram dispositivos mnemoníacos claramente poderosos, e sua prevalência na literatura budista inicial pode ser explicada em parte como uma consequência de sua composição e por alguns séculos preservada oralmente. Por exemplo, um dos 4 principais Gamas Nikyas, a coleção de ditos agrupados, Sayukta, agrupa os ensinamentos de Buda de acordo com tópicos específicos, incluindo as 4 nobres verdades, as 4 maneiras de estabelecer a atenção plena, os 5 agregados, as 6 faculdades sensoriais, os 7 constituintes do despertar, o nobre caminho óctuplo, os 12 elos da origem dependente, e outros. Listas taxonômicas similares formam o índice dos Vibhaga e Pugalapananati do Teradai, do Sagtiparya e da Maskanda do Savastiva, que são estruturados como comentários nessas listas. A segunda característica da literatura da Abhidharma é a sua tendência à hermenêutica discursiva através da exposição catequética. Os textos parecem ser o produto de discussões sobre a doutrina na comunidade budista primitiva. Mais uma vez, essas discussões já são encontradas nas coleções Gama Nikya, por exemplo, Mi 292305, terceira 202257 geralmente começam com um ponto doutrinário a ser esclarecido e passam a expor o tópico em jogo usando um método pedagógico de pergunta e resposta. Os textos também registram métodos mais formais de argumentação e refutação de teorias rivais que lançam luz sobre a evolução da Abhidharma como resposta às demandas de um ambiente cada vez mais polêmico. O processo de institucionalização sofrido pelo pensamento budista na época e a expansão da comunidade budista no subcontinente indiano coincidiram com uma transição dos métodos oral para escrito de transmissão de texto e com o surgimento de debates monásticos sobre a doutrina entre as várias escolas budistas. A assimilação intelectual e as disputas doutrinárias também existiam entre a comunidade monástica budista e as escolas contemporâneas de gramáticos, jainistas e bramânicos, com seus movimentos escolares e analíticos em evolução, que também devem ter contribuído para a hermenêutica discursiva e o estilo argumentativo de Abhidharma. O formato dialético e a demonstração de consciência das diferenças na interpretação doutrinária são as marcas da Kattvatu e o Vijnakya. Mais tarde, os textos pós-canônicos de Abhidharma tornaram-se tratados filosóficos complexos, empregando métodos sofisticados de argumentação e investigações independentes, que resultaram em conclusões doutrinárias muito distantes de seus antecedentes canônicos. A literatura sobre Abhidharma surgiu, portanto, de duas abordagens para discutir o Dharma na comunidade budista primitiva. A primeira pretendia resumir e analisar os pontos significativos dos ensinamentos de Buda, a segunda para elaborar e interpretar as doutrinas por meio de disputas monásticas. Primos 1983, 10, Getem 1992b, 165. Exegese de Abhidharma. Do Dharma ao Dharmas. Os discursos de Buda coletados nos Gamas Nikyas analisam a experiência sensível de diferentes pontos de vista, em termos de nome e forma, Mahapa, os 5 agregados, SKT, Skanda, Pali, Kanda, os 12 campos dos sentidos, e Atana, ou os 18 elementos dos sentidos, do Tu. Todos esses modos de análise fornecem descrições da experiência sensível como uma sucessão de processos físicos e mentais que surgem e cessam sujeitos a várias causas e condições. Uma diferença marcante entre as visões de mundo de Stanata e Abhidharma é que o Abhidharma reduz a escala de tempo desses processos, para que agora eles sejam vistos funcionando de momento a momento. Em outras palavras, o Abhidharma reinterpreta os termos pelos quais os traz retratam os processos sequenciais como aplicáveis a eventos momentâneos e discretos. Casens 1983, 7, Ronkin 2005. 66, 78. Esses eventos são chamados de Dhammas, Pali, Dhammas, diferentemente do singular Dhamma Dhamma que significa os ensinamentos de Buda. Os Gamas Nikyas usam a forma Dhammas para transmitir uma representação pluralista dos fenômenos encontrados, ou seja, todos os fenômenos sensoriais de qualquer natureza, à medida que os experimentamos através das 6 faculdades sensoriais, os 5 sentidos físicos comuns mais à mente humanas. Os tratados canônicos de Abhidharma, no entanto, fazem distinções sutis no âmbito do mental e marginalizam as diferenças entre múltiplas variedades de capacidades mentais.
Dentro deste contexto, os Dhammas são vistos como objetos de uma capacidade mental específica chamada consciência cognitiva mental, sânscrito, manovija, pali, manovia, que é considerada a operação cognitiva central no processo de percepção sensorial. A consciência cognitiva mental é um tipo particular de consciência que discerne entre os estímulos que afetam as faculdades sensoriais e que surge quando as condições necessárias se reúnem. Dhammas não são meramente objetos mentais, como ideias, conceitos ou memórias. Pelo contrário, como objetos da consciência cognitiva mental, os Dhammas podem ser percebidos, tipos de consciência rápida, cita, que surgem e cessam em fluxos sequenciais, cada um com seu próprio objeto e que interagem com as 5 modalidades sensoriais direcionadas externamente, visual, auditiva etc., da consciência cognitiva. Os textos canônicos de Abhidhamma retratam os Dhammas, então, como eventos psicofísicos com diversas capacidades por meio das quais a mente une e assimila uma percepção particular, especialmente uma recém-apresentada, a um conjunto ou massa maior de ideias já possuídas, compreendendo e conceituando isto. Por fim, os Dhammas são tudo o que existe, todos os eventos experimentais são entendidos como decorrentes da interação dos Dhammas. Embora a analogia dos átomos possa ser útil aqui, os Dhammas abrangem notavelmente os fenômenos físicos e mentais e são geralmente entendidos como eventos evanescentes, ocorrências ou propriedades dinâmicas, em vez de substâncias duradouras. A exegese de Abhidhamma tenta, portanto, fornecer um relato exaustivo de todo tipo de experiência possível, todo tipo de ocorrência que possa se apresentar na consciência de alguém, em termos de seus Dhammas constituintes. Esse empreendimento envolve a decomposição dos objetos da percepção comum em seus componentes discretos constituintes. Dhammas esclarecendo suas relações de condicionamento causal. A investigação abrangente que inclui tanto a análise dos Dhammas em múltiplas categorias quanto sua síntese em uma estrutura unificada por meio de suas múltiplas relações de condicionamento causal é referida como a teoria do Dhamma. A taxonomia do Dhamma, uma metafísica da experiência. O Abhidhamma tenta individuar e determinar a identidade única de cada Dhamma, produzindo taxonomias complexas de interseção de Dhammas organizadas por múltiplos critérios ou conjuntos de qualidades. Os textos de Abhidhamma de diferentes escolas propunham diferentes taxonomias de Dhamma, enumerando um número mais ou menos finito de categorias de Dhamma. É importante lembrar, porém, que o termo Dhamma significa qualquer categoria que represente um tipo de ocorrência, bem como qualquer um de seus tokens ou instâncias específicos. O Theravada introduziu um sistema de 82 Dhamma categorias, o que significa que existem 82 tipos possíveis de ocorrência no mundo experimental, e não 82 ocorrências. Eles são organizados em uma categorização quádrupla. As 3 primeiras categorias incluem o fenômeno nu da consciência, cita, que engloba um único tipo de Dhamma e cuja característica essencial é o conhecimento de um objeto, mentalidade associada, cetasika, que abrange 52 Dhammas, e materialidade ou fenômenos físicos, rapa, que incluem 28 Dhammas que compõem todas as ocorrências físicas, abhidhavam. Todo 81 Dhammatipos nessas 3 grandes categorias são condicionados, sakata. Os Dhammas condicionados surgem e cessam sujeitos a inúmeras causas e condições e constituem uma experiência sensível em todos os reinos da rodada do renascimento, sasa. O 8º segundo Dhamma que compreende a 4ª categoria é incondicionado, asakata ele não surge nem cessa através da interação causal. A única ocorrência nesta 4ª categoria é o nirvana, pali, nibbana. O Savastiva adotou um sistema de 75 tipos básicos de Dhammas organizados em uma categorização quíntupla. As 4 primeiras categorias compreendem todos os Dhammas condicionados, sasta, e incluem, novamente, consciência, cita, um único Dhamma, mentalidade associada. Kaita, abrange 46 Dhammas, e fenômenos físicos, rapa, 11 Dhammas, mas também fatores dissociados do pensamento, cita Viprayuktasaskara, 14 Dhammas. A última categoria não é mencionada nem nos Stras nem nas listas Theravada, mas é encontrado predominantemente nos textos Abhidhamma do norte da Índia de todos os períodos. Os Dhammas específicos incluídos nele variam, mas todos são entendidos como explicando uma série de eventos experimentais, sendo eles próprios dissociados da forma material e do pensamento. A 5ª categoria na taxonomia Savastiva, a dos incondicionados, asasta, compreende 3 Dhammas, a saber, espaço e 2 estados de cessação, niroda, sendo este último um termo que conota o ponto culminante do caminho budista, Kochs 1995, 2004 a 553, 554. O Abhidhamma analisa detalhadamente cada uma dessas categorias, criando assim esquemas relacionais pelos quais cada experiência, fenômeno ou ocorrência reconhecida pode ser determinada e identificada por definição e função específicas. Especialmente importante é a análise da consciência ou cita, sobre a qual grande parte do pensamento doutrinário de Abhidhamma é construída. Considere a análise Theravada da consciência, cujos princípios básicos são compartilhados com os outros sistemas Abhidhamma. O epítome da operação da consciência é citado como experimentado no processo de percepção sensorial que, em Abhidhamma, como no budismo em geral, é considerado o paradigma da experiência sensível. Cita nunca pode ser experimentado como consciência nua em seu próprio momento de origem, pois a consciência é sempre intencional, direcionada a um objeto específico que é conhecido por meio de certos fatores mentais. Cita, portanto, sempre ocorre associado a seus fatores mentais ou cetasika apropriados que desempenham diversas funções e que emergem e cessam juntos, tendo o mesmo objeto, sensorial ou mental, e fundamentados na mesma faculdade dos sentidos.
Qualquer momento da consciência, também significado. Pelo próprio Termocita, é, portanto, um conjunto único de cita seus fatores mentais associados, como sentimento, conceituação, volição ou atenção, para citar vários daqueles necessários em qualquer processo de pensamento. Cada assembleia está consciente de apenas um objeto, surge por um breve instante e depois desaparece, seguida por outra combinação de cita que pega um objeto diferente por meio de seus fatores mentais associados. O esquema Afidama clássico como adquirido a partir do primeiro livro do Afidama Piaka, o Dhammasangani, e tão organizado pela tradição dos comentários descreve 89 tipos básicos de momentos de consciência, ou seja, conjuntos. De Cita Setazika, DHS livro 1, Vis 1481-110, Abid Avum 15, Abid S1 5. Classifica esses tipos básicos de cita de maneira mais ampla, de acordo com seu local de ocorrência, começando com a esfera dos sentidos, Kamvakara, que inclui 45 citatipos, com destaque para aqueles que dizem respeito à mecânica da percepção de objetos sensoriais, a seguir. Vem 18 consciências da esfera forma, Pavakara, que dizem respeito à mente que alcançou a absorção meditativa. Jona, seguido por 8 consciências de esfera sem forma, Apvakara, que constituem a mente que alcançou outras realizações meditativas conhecidas como estados sem forma. Finalmente, há 18 consciências transcendentes ao mundo, Lokutara, que constituem a mente no momento de despertar a si mesma. Elas têm o Nirvana como objeto. Dentro dessas 4 categorias amplas, muitas outras classificações operam. Por exemplo, alguns Dhammas são saudáveis, outros prejudiciais, alguns são resultantes, outros não, alguns são motivados, outros não têm motivações. Essas matrizes de atributo, escreve Cox, 2004 a 552, formam uma rede abstrata de todas as condições e características possíveis exibidas pelos Dhammas que realmente ocorrem. O caráter individual de qualquer Dhamma, em particular, pode ser especificado de acordo com todas as possibilidades taxonômicas, resultando em uma avaliação completa da gama de possíveis ocorrências desse Dhamma. Vários estudiosos argumentaram que esse sistema reflete uma concepção dinâmica de Dhammas, que é a Afidama. Entende Dhammas como propriedades, atividades ou padrões de interconexão que constroem o mundo, não como substâncias estáticas. Por exemplo, Cox 2004 a 549 FF, Getin 1992 a 149, 150, Karnadasa 2010, CH 4, Nyanaponika 1998, CH 2 e 4, Honkin 2005, capítulo 4, Waldron 2002, 2, 16. As listas de Dhammas da Afidama são explicitamente abertas, e refletem uma certa relutância e hesitação em dizer categoricamente que tal e qual é a lista definitiva de Dhammas, Getin 2017, 252, deixando espaço para debates contínuos sobre o que é e o que não é um Dharma. Para o Afidama, assim como para o budismo em geral, os limites do mundo são estabelecidos pelos limites da experiência vivida, e o fundamento causal da experiência vivida é a operação do aparato cognitivo. De acordo com o caminho budista, a natureza da experiência vivida, com base no aparato cognitivo de alguém, deve ser contemplada investigando a própria natureza da mente através da prática da meditação. Nesta perspectiva, a Afidama representa a contrapartida teórica da prática da meditação. Dentro deste contexto da prática budista, os Dhammas são funções, energias ou aspectos causalmente distintos, mas interrelacionados, nesse sentido, componentes, dos momentos de consciência. A análise categorial dos Dhammas é, portanto, uma prática meditativa de discernimento dos Dhammas. Não se destina a ser um inventário fechado de todos os Dhammas existentes, lá fora, em sua totalidade, mas tem um duplo objetivo soteriológico envolvendo 2 processos simultâneos, Cox 2004 a 551. Primeiro, como análise avaliativa, o Dhamma tipologia mapeia os constituintes e o funcionamento da mente e explica o que compõe a consciência saudável comum, em oposição à mente desperta. Por exemplo, os tipos de consciência que surgem em uma mente que alcançou a absorção meditativa tornam-se cada vez mais refinados e podem nunca envolver certas tendências ou contaminações que podem ocorrer potencialmente na consciência comum, mesmo que saudável. Observar os Dhammas como Dhammas, escreve Getin 2004, 536, envolve observar como eles surgem e desaparecem, como as qualidades particulares que se deseja abandonar podem ser abandonadas e como podem ser desenvolvidas as qualidades particulares que se deseja desenvolver. Observando os Dhammas dessa maneira, começa-se a entender certas verdades, saca, 4 para ser exato, sobre esses Dhammas, sua relação com o sofrimento, seu surgimento, sua cessação e o caminho para sua cessação. E ao ver essas 4 verdades, percebe-se a verdade suprema, Dhamma, sobre o mundo. O segundo processo soteriológico, descritivo, envolvido na categorização dos Dhammas revela a natureza fluida da experiência sensível e valida o ensino budista fundamental do não-eu. SKT, Antman, Pali, Anatta. As enumerações cada vez mais detalhadas dos Dhammas demonstram que nenhuma essência ou eu independente pode ser encontrado em qualquer fenômeno ou em seus constituintes, uma vez que todos os aspectos da experiência são impermanentes, surgindo e desaparecendo sujeitos a inúmeras causas e condições. Mesmo os poucos Dhammas que são categorizados como incondicionados, isto é, sem causa e sem efeito, são mostrados como não-eu. A prática da discriminação de Dhammas assim, mina um mundo aparentemente sólido que aprendemos emocional e intelectualmente, repleto de objetos de desejo e apego.
Tente entender o mundo do Dhammasagai, ou do Pana, observa Jetem, 1992b, 165, e ele corre entre os dedos. No entanto, a própria noção da pluralidade de Dhammas como os blocos de construção ou as unidades finais de análise da experiência sensível significa uma mudança considerável na compreensão budista do Dharma. O pensamento de Abhidharma foi gradualmente levado a adotar uma explicação naturalista dos Dhammas como constituintes fundamentais do mundo fenomenal, associando cada vez mais os Dhammas como os principais existentes. A categoria dos incondicionados. Na taxonomia do Dhamma também afirmava a possibilidade de Dhammas duradouros ou permanentes, em contraste com todos os outros Dhammas que surgem e cessam através da interação causal. A exegese de Abhidharma, então, ocasionou nos círculos budistas controvérsias doutrinárias que poderiam ser denominadas ontológicas em torno de questões como a natureza de um Dhamma, o que, na constituição interna de um Dhamma, o torna muito particular, a maneira de existência dos Dhammas, a dinâmica de sua interação causal, e a natureza da realidade que eles constituem. Os princípios distintivos e suas interpretações ontológicas subsequentes construídas pelas escolas budistas foram moldadas em grande parte por uma interpretação radical da impermanência como momentaneidade. Tempo, da impermanência à momentaneidade. Tanto Savastiva quanto o Theravada pós-canônico construíram uma doutrina radical de momentaneidade, sânscrito, Kavda, Pali, Shavda, que atomiza fenômenos temporalmente dissecando-os em uma sucessão de eventos momentâneos e discretos que desaparecem assim que acontecem. Originou. Embora não seja um tópico em si mesmo nos discursos de Buda, a doutrina da momentaneidade parece ter se originado em conjunto com o princípio da impermanência, sânscrito, Anitya, Pali, Anika. Essa ideia é básica para o ensino empiricamente orientado de Buda sobre a natureza da experiência sensível. Todos os fenômenos físicos e mentais estão em um processo constante de construção condicionada e estão interconectados, sendo originados de maneira dependente. Por exemplo, AI 286, MI 230, 336, 500, S segundo 26, terceira 24, 5, 96, 9, quarta 214. A elaboração de Sutanta sobre essas três ideias entrelaçadas resulta em uma fórmula, AI 152, que afirma que os fenômenos condicionados, sânscrito, Saskar, Pali, Sakir, são da natureza da origem, Upda, mudança do que perdura. Ititasa Natata, e dissolução ou cessação, Vaya, essa fórmula é conhecida como as três características do que é condicionado. Tisakatalaka. O Savastiva Vaibhika introduziu quatro características dos fenômenos condicionados, origem, resistência, decadência e dissolução. Eles são classificados na categoria Dhamma de fatores dissociados do pensamento. As escolas budistas usavam as características dos fenômenos condicionados como uma ferramenta hermenêutica para reinterpretar a impermanência em termos de momentaneidade. O Savastiva Vaibhika propôs uma doutrina de momentaneidade de pleno direito, segundo a qual todos os fenômenos físicos e mentais são momentâneos. Os Savastivins usam o termo momento kaya, em um sentido altamente técnico, como a menor e definida unidade de tempo que não pode ser subdividida, cuja duração chegou a ser equiparada à duração dos eventos mentais como as entidades mais breves possíveis. Não há consenso de Savastivin sobre a duração de um momento, mas os textos indicam números entre 0,3 e 13 milissegundos em termos modernos. Goethe em 1998, 221, von Rospat 1995, 94, 110. Esse uso pressupõe uma concepção atomística do tempo, pois o tempo não é considerado indefinidamente divisível. De fato, o termo Kaya é frequentemente discutido em justaposição aos conceitos de átomos e sílabas materiais, que são igualmente compreendidos como indivisíveis. Dentro da estrutura de Savastiva, a realidade material, Rapa, Dharma, é reduzido a átomos momentâneos discretos e é dada muita atenção a questões ontológicas e epistemológicas, como se os objetos dos sentidos são reais a qualquer momento ou se os átomos contribuem separadamente ou coletivamente para a geração da percepção. A realidade atômica é entendida como uma constante mudança, o que nos parece um mundo composto de substâncias duradouras com qualidades mutáveis é, de fato, uma série de momentos que surgem e perecem em rápida sucessão. Esse processo não é aleatório, mas opera de acordo com a capacidade e função específicas de cada átomo. O espírito dessa análise atomística da realidade material se aplica igualmente à realidade mental. A consciência é entendida como uma sucessão de momentos distintos da consciência que surgem e cessam extremamente rapidamente. Assim, a proporção de mudança entre os fenômenos materiais e mentais em um dado momento é de 1 para 1. Eles ocorrem em perfeita sincronicidade. Kim, 1999, 54. Nesse ponto, o Saltnika concordou com o Savastiva. Os Savastivins, defensores da doutrina de que todas as coisas existem, eram únicos em sua posição de que as características dos fenômenos condicionados existem separadamente como entidades reais em cada momento. A alegação deles, então, é que todos os dharmas condicionados, sejam eles passados, presentes ou futuros, existem como entidades reais, dravyatas, no espaço de um dado momento. Isso induziu uma série de problemas, um dos quais é difícil de conciliar a definição de Savastiva de um momento com sua concepção como a menor unidade de tempo, von Rospat 1995, 44, 46 e 97 98.
O Sarvastiva responde a essas críticas afirmando que as atividades, kritra, das 4 características dos fenômenos condicionados são sequenciais, os limites entre o nascimento e a dissolução de qualquer evento são referidos como um momento. Essa solução, no entanto, implica que um único evento passa por 4 fases em um dado momento, o que inevitavelmente viola sua momentaneidade. Cox 1995, 151, von Rospat 1995, 52 ss. Os Theradins criaram sua própria versão distinta da doutrina da momentaneidade. Eles não parecem ter se preocupado tanto quanto os Sarvastivadins com a ontologia e epistemologia das realidades materiais e mentais em si. Em vez disso, eles estavam mais preocupados com o aparato psicológico que governa o processo de conhecimento dos dados dos sentidos e, portanto, com a mudança da razão entre os fenômenos materiais e mentais. O Yamaka do Afidama canônico oferece o que é provavelmente a primeira ocorrência textual do termo momento, k, no sentido de um período muito curto de tempo dividido em instantes de origem e cessação, que em 1999, 60, 61. Baseando-se nas 3 características dos fenômenos condicionados, os comentários de Pali posteriormente apresentam um esquema no qual cada momento de cada fenômeno é subdividido em 3 instantes diferentes de origem, upidakaka, resistência, itikaka, e resistência. Itikaka, e cessação, Faga K, SPK segunda 266, MP segunda 252. Essas são 3 fases de um único fenômeno momentâneo definido como um único dhamma ou momento de consciência. Um dhamma ocorre no primeiro submomento, perdura no segundo e cessa no terceiro. Karunadasa 2010, 234 ff. A tradição comentadora analisa os fenômenos temporalmente, dissecando-os em uma sucessão de eventos momentâneos e discretos que desaparecem assim que se originam na consciência. Quando um evento é esgotado, ele condiciona um novo evento desse tipo que prossegue imediatamente depois. O resultado é um contínuo, santna, de eventos momentâneos causalmente conectados. Eles se sucedem tão rápido que concebemos os fenômenos que eles constituem como temporalmente estendidos. Os Theradins usam o termo K como expressão por um breve instante, cuja dimensão não é fixa, mas pode ser determinada pelo contexto. Por exemplo, cita K refere-se ao instante tomado por um evento mental. Nesse sentido básico, como denotando um período muito breve de tempo, o termo momento não implica uma concepção atomística de uma unidade de tempo definida e última e menor, mas deixa em aberto a possibilidade de que o tempo seja infinitamente divisível. Von Rospat 1995, 59, 6094, 95. Aqui, os 3 momentos de origem, resistência e cessação não correspondem a 3 entidades diferentes. Em vez disso, eles representam 3 fases de um único fenômeno momentâneo e são definidos como um único momento de consciência. Um dhamma ocorre no primeiro submomento, perdura no segundo submomento e perece no terceiro. Dessa maneira, os Theradins evitaram algumas das dificuldades enfrentadas pelos Sarvastiva, Vaibikas, de como compactar as características dos condicionados em um único momento indivisível e de como explicar seu status ontológico. Os Theradins também alegaram que apenas os fenômenos mentais são momentâneos, enquanto os fenômenos materiais, por exemplo, objetos do senso comum, perduram por um período de tempo. A tradição comentadora Theradin posteriormente elaborou essa proposição e produziu uma visão única da relação entre fenômenos materiais e mentais, afirmando que um fenômeno material dura 16 ou 17 momentos de consciência, KV 620, VIBA 2528, VXX 24. 26, que em 1999, pp 79, 83.1. Apesar de suas diferentes interpretações do conceito de momentaneidade, todas as primeiras escolas budistas derivaram esse conceito da análise da impermanência em termos da dinâmica dos dhammas como eventos físicos e mentais. A equação de um momento com a duração desses eventos transitórios como ocorrências extremamente curtas, até a mais curta possível, levou à determinação direta do momento em termos dessas ocorrências. No entanto, a doutrina da momentaneidade gerou uma série de problemas para as escolas budistas, particularmente no que diz respeito ao status do momento de resistência e à explicação da continuidade e da interação condicionada entre os dhammas. Consulte a seção 5 abaixo. Se dhammas passar por uma fase de resistência ou existir como entidades reais no intervalo de um determinado momento, como elas podem ser momentâneas? E se a experiência é uma série de dhammas estritamente momentâneos, como é possível a continuidade e o condicionamento causal? Alguém poderia argumentar que a mudança conceitual de impermanência para resistência é resultado do literalismo escolástico e atesta a tendência de Afidama em direção à reificação e hipostatização dos dhammas. Gombrich 1996, 36, 37, 96, 97 106, 107. Não obstante, o objeto da doutrina da momentaneidade não é tanto a existência no tempo ou a passagem do tempo em si, mas, em termos epistemológicos e um sentido um tanto bergsoniano, a construção da experiência temporal. Em vez de uma matriz transcendental de ordem imposta a eventos naturais de fora, o tempo é visto como uma característica inerente à operação dos dhammas. A doutrina da momentaneidade analisa os dhammas como elas acontecem no tempo, como eventos psicofísicos que surgem e cessam na consciência, e, pela dinâmica de sua ascensão e queda, constroem o tempo.
A sequência dos três tempos é, portanto, secundária, gerada no e pelo processo de dharmas condicionados e condicionados. De fato, a mudança conceitual do princípio da impermanência para a teoria da momentaneidade é uma mudança nas escalas de tempo. Enquanto a visão de mundos trata interpreta as três vezes como se referindo a vidas passadas, presentes e futuras, o Afidharmas vê como fases pelas quais qualquer dharma condicionado passa por cada momento. A impermanência marca os dharmas durante um período de tempo, mas também é encapsulada em todos os momentos da consciência, VIB, A7, 8, SV 991, VIS 14191, Collins 1992, 227. Natureza intrínseca, entre categorização e ontologia. Para preservar o princípio da impermanência e explicar a continuidade e o condicionamento causal na experiência comum, as escolas budistas introduziram novas interpretações da natureza dos dharmas. No centro dessas interpretações está o conceito de natureza intrínseca, sânscrito, svabhava, pali, sabhava, que desempenha um papel importante na sistematização do pensamento de Afidharma, está intimamente relacionado à consolidação da teoria do Dharma e é considerado como aquele que deu um impulso à crescente preocupação da Afidharma com a ontologia. O termo svabhava, sabhava não aparece nos Trás Suttas e suas raras menções em outros textos canônicos de Sarvastiva e Theravada não oferecem nenhuma descrição do Dharma, conforme definido por uma natureza intrínseca fixa que verifica sua existência real. Essa situação muda significativamente na literatura pós-canônica, na qual o svabhava se torna um conceito padrão amplamente utilizado na exegese do Dharma. Uma ideia recorrente na literatura exegética de Afidharma a partir do período dos primeiros Vibha-compêndios em diante é que os Dharmas são definidos em virtude de suas svabhava. Por exemplo, uma definição transmitida no Abhidharmaqualya diz, Dharma significa sustentar, ou seja, sustentar a natureza intrínseca, svabhava, e uma Vibha afirma que a natureza intrínseca é capaz de sustentar sua própria identidade e não perdê-la, como no caso de Dharmas incondicionados capazes de sustentar sua própria identidade, Cox 2004a, 558, 559. Da mesma forma, uma definição prevalecente nos comentários de Theravada em Afidhamma é os dhammas são assim chamados porque possuem sua natureza intrínseca ou porque são carregados por condições causais, por exemplo, DHSA 3940, PAISAI 18, VIS 1347. Os comentários também equiparam regularmente os dhammas às suas naturezas intrínsecas, usando os termos dhamma e sabhava de forma intercambiável. Por exemplo, o Viso de Magga proclama que Dhamma significa apenas natureza intrínseca, Viso 8ª 246, e o subcomentário ao Dhammas H indica que não há outra coisa chamada Dhamma além da natureza intrínseca por ela suportada, e que o termo Sabhava denota o mero fato de ser um Dhamma, DHSM 2894, ver também Karunadasa 2010, capítulo 1. Essas definições comentativas de Dharmas como portadoras de sua natureza intrínseca não devem ser interpretadas ontologicamente como implicando que Dharmas são substâncias com existência inerente. Os comentários de Pali, adverte Jetin, 2004, 533, são frequentemente vistos demais à luz de controvérsias posteriores sobre o status ontológico preciso dos dharmas e a crítica madhyamaka da noção de svabhava no sentido de existência inerente. De fato, definir dharmas como tendo sua natureza intrínseca transmite a ideia de que não há agente duradouro por trás deles. Adicionando esses dharmas são suportados por condições causais, contraria a ideia de naturezas intrínsecas suportadas por substâncias subjacentes distintas de si mesmas. Assim como os dharmas são eventos psicofísicos que ocorrem independentemente de condições e qualidades apropriadas, suas naturezas intrínsecas surgem dependentes de outras condições e qualidades, e não de um substrato mais real do que são. Ebid, Karunadasa 1996, 13-16, Nyanaponika 1998, 40-41. Também devemos observar que o contexto no qual os dharmas são renderizados em termos de sua natureza intrínseca é o da categorização, onde múltiplos critérios e qualidades são aplicados para criar um sistema taxonômico abrangente que distingue o caráter particular de qualquer dado dharma. Cox, 2004a, 559561, mostrou que, no período inicial dos textos de Afidharma do norte da Índia, representados pelo Ipiputrabhidharmastra e porções do Mavib, o conceito de natureza intrínseca se desenvolve dentro do contexto do método de inclusão, Sagraha, isto é, o processo pelo qual a inclusão de dharmas em uma categoria específica deve ser aplicada. Dharmas são determinados Parinipana, pela natureza intrínseca que os define, portanto, não devem ser considerados como possuindo uma natureza intrínseca existente separadamente. Determinação implica duas características adicionais dos dharmas. Primeiro, assim como as categorias em um esquema taxonômico bem estruturado são distintas e não estão sujeitas à flutuação, também os dharmas, como determinados, são claro e inalteradamente discriminados. Eles são individualizados de maneira única e, como tal, não estão sujeitos à confusão com outros dharmas. Segundo, a determinação por natureza intrínseca não sofre variação ou modificação e, portanto, os dharmas, que são de fato tipos ou categorias de natureza intrínseca, são estabelecidos como estáveis e imutáveis. Ibid, 562. Nos primeiros textos exegéticos de Sarvastiva, Svabhava é usado como um critério temporal e invariável que determina o que é um dharma, não necessariamente que existe um dharma. A preocupação aqui é primariamente com o que torna únicos os tipos categoriais de dharma, e não com o status ontológico dos dharmas.
No entanto, a partir da teoria categorial anterior, o Abhidharma maduro tirou conclusões ontológicas com relação à realidade dos dharmas. Essa transição na concepção do Dharma coincidiu com uma ambiguidade inerente no termo Svabhava, que é fundamentada lógica e etimologicamente no termo Ova, que passou a denotar modo de existência, Ibid, 565. 568. Nos Vibcompêndios e nos textos contemporâneos, a ênfase explícita na categorização em si reconhece importância à medida que o foco muda para esclarecer o caráter, eventualmente, o status ontológico dos dharmas individuais. Assim, o termo Svabhiva adquire o sentido dominante de natureza intrínseca, especificando individuais dharmas, e determinar individuais dharmas através única natureza intrínseca também implica afirmar a sua existência, como uma função natural tanto do sentido etimológico do termo Svabhava e do papel dos dharmas como os constituintes fundamentais da experiência. Isso então leva à proeminência de um novo termo que expressava esse foco ontológico, a saber, Dravya e Bidya. 569. Dravya significa existência real e, dentro da estrutura de Savastiva, os dharmas determinados pela natureza intrínseca existem como entidades reais, dravyatas, em oposição a objetos compostos da experiência comum que existem provisoriamente e a conceitos ou contingências relativas de tempo e lugar que existem relativamente. A presença de natureza intrínseca indica que um dharma é um existente primário, independentemente de seu status temporal, a saber, se é um dharma passado, presente ou futuro e, portanto, a declaração de Savastiva de que todas as coisas existem. Os Theravada rejeitaram o modelo ontológico de Savastiva, alegando que os dhammas existem apenas no presente. Mas o Theravada Abhidhamma compartilha com o Sarvastiva os mesmos princípios da análise do Dhamma, que é uma teoria categorial que individualiza a experiência sensível. Aqui também a função taxonômica do Sabhava deu origem a conotações ontológicas da existência na caracterização dos dhammas. Como unidades finais da análise de Abhidhamma, os dhammas são considerados os constituintes finais da experiência. Não há mais nada, seja um ser, uma entidade, um homem ou uma pessoa, proclama um famoso trecho de comentário de Pali, DHSA 155. Embora essa afirmação pretenda refutar a posição rival de Pudalavda da realidade da pessoa, insistindo que não existe ser ou pessoa fora dos dhammas, surge a ideia de que o mundo fenomenal é, no fundo, um mundo de dhammas, que dentro nos limites da experiência sensível, não há outra realidade além dos dhammas e que o que constitui um dado dhamma como um particular discreto e individualizado é sua natureza intrínseca. O Theravada elabora o conceito de Sabhava em justaposição à sua teoria da momentaneidade, e adquire o sentido do que subjaz a um Dhamma momento de resistência e como um ponto de referência para os momentos de origem e cessação. Antes que um Dhamma se manifeste, ele ainda não obtém uma natureza intrínseca e, quando cessa, é negado a essa natureza intrínseca. Como uma ocorrência atual, porém, embora possua sua natureza intrínseca, ela existe como uma realidade última e sua natureza intrínseca é a evidência de sua existência real como tal, DHSA 45, vis 8ª 234, 1515. Uma passagem de comentário chega a nomear esse instante como a aquisição de um eu, vis MHMI 343. Causação, existência como funcionando. As investigações ontológicas da Abhidharma ocasionaram uma série de problemas doutrinários que se tornaram objeto de um debate contínuo entre as escolas budistas. Uma controvérsia primária centrada no princípio da impermanência. Se todos os fenômenos são impermanentes, os Sautânica desafiaram o Sarvastiva e o Theravada, então os dharmas devem estar mudando continuamente e não podem existir no passado e no futuro nem perdurar por qualquer período de tempo, por mais curto que seja o tempo. No presente. Por outro lado, a análise sistemática da experiência em termos de dharmas momentâneos exige que o Abhidharma fornecesse um relato rigoroso dos processos que governam a continuidade psicológica e física. O que alimenta esses processos é a interação causal, mas a própria noção de causalidade é supostamente comprometida pela teoria da momentaneidade. Se causas, condições e seus resultados são todos eventos momentâneos, como um evento que terminou pode ter um resultado. Como um evento que passa por estágios distintos de origem, resistência e cessação em um breve momento pode ter eficácia causal. Não obstante suas diferenças doutrinárias, tanto Sarvastiva quanto o Theravada Abhidhamma tiveram que enfrentar esses desafios, e o fizeram formulando teorias complexas de contiguidade imediata que garantem eficácia causal. O Sarvastiva desenvolveu uma análise do condicionamento causal em termos de interrelações intrincadas entre 4 tipos de condição, pratyaya, e 6 tipos de causa, hetu. Conforme documentado no Abhidharmaqualya, AKB 2.49, com base em textos canônicos, incluindo Visnakya, o Prakarapta e Jnaprasta, as 4 condições são 1. Causa raiz, literalmente causa como condição, etupratyaya, considerada a principal processo de fruição e origem. 2. Antecedente imediato, que se mantém entre o momento de consciência e seu momento imediatamente anterior naquela série de consciências. 3. Suporte a objetos, que se aplica a todos os dharmas na medida em que são objetos intencionais da consciência. E 4. Predominância, que facilita a consciência discriminativa sensorial, por exemplo, a predominância da faculdade de visão sobre a consciência cognitiva visual. As 6 causas são 1. Instrumentalidade, kraetu,
considerado o fator principal na produção de um resultado. 2. Simultaneidade ou coexistência, que conecta fenômenos que surgem simultaneamente. 3. Homogeneidade, explicando o fluxo homogêneo de dharmas que evoca a aparente continuidade dos fenômenos. 4. Associação, que opera apenas entre dharmas mentais, explica por que os elementos da consciência sempre aparecem como conjuntos de fatores mentais. 5. Domínio, que forma as disposições cognitivas e comportamentais habituais. E 6. Fruição, referindo-se ao que quer que seja o resultado de dharmas ativamente saudáveis ou prejudiciais. As 4 condições e as 6 causas interagem entre si na explicação da experiência fenomenal. Por exemplo, cada momento da consciência atua tanto como causa homogênea quanto como condição antecedente imediata da elevação da consciência e de seus concomitantes em um momento subsequente. Subjacente a essa análise do condicionamento causal está a noção de existência como ação eficaz, ou karma. O karma, um princípio fundamental do pensamento budista desde o seu início, é o que alimenta a experiência repetitiva no sasha, a rodada do renascimento. Na exegese de Abhidharma, a ação eficaz ou o funcionamento distinto dos dharmas é entendido predominantemente como funcionamento causal. Para o ortodoxo Sarvastiva Vaibhika, a existência de dharmas como entidades reais, dravyatas, é determinada pela natureza intrínseca e pelo funcionamento causal particular. A natureza intrínseca, no entanto, é um determinante atemporal da existência real. O que determina um dharma a existência espaço-temporal de seu funcionamento causal distinto. Os dharmas passados e futuros têm capacidade smartiya de funcionar, enquanto os dharmas presentes também exercem uma atividade distintiva, kritra. A atividade atual é uma eficácia causal interna que auxilia na produção de um efeito dentro da própria série de consciências de um dharma. É essa atividade que determina a existência atual de um dharma e define os limites do período de seu momento presente. A capacidade, por outro lado, é uma eficácia condicionante direcionada externamente para outra série de consciências, constitui uma condição que auxilia outro dharma na produção de seu próprio efeito. Cox 2004a, 570-573, Williams 1981, 240-243. A atividade atual de um dharma surge e desaparece, mas todos os dharmas passados e futuros têm potencial para funcionamento causal e existem como entidades reais devido à sua natureza intrínseca. Para o Sarvastiva, esse modelo, que insiste em mudanças constantes dentro dos limites do momento presente e implica na existência de dharmas nos 3 períodos de tempo, preserva o princípio da impermanência, mas explica a continuidade e a eficácia causal. A distinção Sarvastivada Vaibhika entre um dharma atividade e capacidade essa implica que cada dharma ou consciência é feito no momento em que o próximo momento dentro de suas séries, mas também pode atuar como uma condição que contribui para a produção de um tipo diferente de efeito. A atividade gera o próximo momento na série de um dharma, enquanto a capacidade gera um efeito diferente e explica a eficácia causal dos dharmas passados. Williams, 1981, 246-247, observa útil que podemos renderizar essa causalidade horizontal e vertical, dentro de uma série de consciências e transcendê-la, respectivamente. Por exemplo, um instante de consciência visual produz horizontalmente o próximo momento de consciência visual e pode ou não, dependendo de outros fatores, como a luz etc., produzir verticalmente a visão do objeto. Daqui resulta que estar presente é ter uma causalidade horizontal, que pode ou não incluir a causalidade vertical, um fato que serve para nos lembrar que estamos lidando aqui com os principais existentes que são frequentemente posicionados no sistema em termos do que eles fazem, e bid. Assim, atividade ou causalidade horizontal. Um dharma a função de precipitar o momento seguinte de sua própria série de consciências, individualiza esse dharma como um evento particular de seu tipo. A capacidade de um dharma ou causalidade vertical, pela qual facilita a ocorrência de outros dharmas fora de sua série de consciências, localizam na rede de interrelações que o conecta com a ascensão e queda incessantes de outros dharmas, e portanto, o individualiza ainda mais. Dharma muito particular, manifestando sua qualidade e intensidade de operação únicas. O Saturtika e o Theravada desenvolveram teorias alternativas de condicionamento causal em conjunto com a rejeição do modelo ontológico de Sarvastiva e a alegação de que os dharmas existem apenas no presente. O Sautnika explicou a interação causal entre os dharmas passados e futuros com referência à ideia de sementes, bhaja, ou modificações nas séries subsequentes de dharma. A teoria das sementes Sautnika é precursora de 2 conceitos extremamente importantes do pensamento budista Mahayana posterior, a saber, os conceitos de yoga de consciência armazenadora, Laya Vigna, e da natureza de Buda, Tatatagarbha, Cox 1995, 94-95, Getin 1998, 222. A teoria Theravada do condicionamento causal, conforme estabelecida no Pana, propõe um conjunto de 24 relações condicionais Pakaya, que respondem por todas as maneiras possíveis pelas quais um fenômeno pode funcionar para condicionar a ascensão de outro fenômeno. As 24 relações condicionais são 1. Causa raiz, Etupakaya, 2. Suporte a objetos, 3. Predominância, 4. Proximidade, 5. Contiguidade, 6. Simultaneidade, 7. Reciprocidade, 8. Suporte, 9. Apoio decisivo, 10. Pré-existência 11. Pós-existência, 12. Cultivo habitual, 13. Karma, 14. Fruição, 15. Nutrição, 16.
Corpo docente controlador. 17. Jhana, uma relação específica às realizações da meditação. 18. Caminho, uma relação específica aos estágios do caminho budista. 19. Associação. 20. Dissociação. 21. Presença. 22. Ausência. 23. Desaparecimento. 24. Não desaparecimento. A maioria das 24 condições Theravada tem contrapartidas na teoria sarvastiva e ambos os sistemas mostram vários outros interesses paralelos e pontos de semelhança. A probabilidade, então, é que os dois sistemas se originaram antes das duas escolas se separarem e continuassem a evoluir após a separação, com os em 1962, 152, 153, Kalupahana 1961, 173. Apesar de suas diferenças, as teorias de condicionamento causal de Sarvastiva e Theravada baseiam-se nas noções de que os dharmas são eventos psicofísicos que desempenham funções específicas e que para definir o que é um dhamma, é necessário determinar o que ele faz. Goethe em 1992 a 150. Acontece, então, que o posicionamento relativo de cada dharma dentro de uma rede de causas e condições, antes de tudo, um meio para sua individuação. Somente em um sentido subsidiário essa rede é uma análise da eficácia causal. O que reaparece aqui é a dimensão categorial do dharma, a análise como uma teoria metafísica dos eventos mentais em termos de uniformidade das relações condicionais. De forma análoga ao sistema de coordenadas espaço-tempo que permite identificar e descrever objetos materiais, a rede de relações condicionais pode ser vista como um sistema de coordenadas que localiza dentro de qualquer dado dharma, implicando que ser um dharma é um evento que ocupa um lugar nessa teia de relações. Uma ideia remanescente do princípio de igualdade de causas e efeitos de Donald Davidson como condição de identidade de eventos, 2001 119, 121 54. 161. Dois dharma instâncias do mesmo tipo se encaixariam na rede de condições causais exatamente da mesma maneira, mas seriam distinguidas como instâncias individuais com base em seus graus e modos únicos de eficácia causal. Epistemologia, percepção e teoria do processo de consciência. Na tentativa de explicar quais efeitos liberam um insight e o que compõe a mente desperta, as pesquisas de Abhidharma se estenderam ao campo da epistemologia. Vimos que a análise da experiência sensível de Abhidharma revela que o que percebemos como um fluxo ininterrupto de fenômenos temporalmente prolongados é, de fato, uma sequência que ocorre rapidamente de momentos ou citas de consciência causalmente conectados, ou seja, assembleias de Citta Kaita Setazika, cada um com seu objeto específico. O Abhidharma maduro assimila assim a análise dos fenômenos no tempo como constituídos pela consciência com uma descrição altamente complexa do processo da consciência, dissolvendo as relações causais entre sucessões ordenadas dos momentos da consciência na atividade da percepção. Como observado anteriormente na seção 2, para o Abhidharma, como na epistemologia budista em geral, a percepção sensorial é o paradigma da experiência perceptiva e sensível. Como toda instância de consciência, a percepção sensorial é intencional, encapsulada na interação entre as faculdades sensoriais, seus tipos correspondentes de consciência discriminativa e seus objetos sensoriais apropriados. Diferentes escolas budistas, no entanto, mantiveram posições diferentes sobre a natureza distintiva da experiência perceptiva, e sobre os papéis específicos das faculdades dos sentidos e do status dos objetos dos sentidos. O Theravada Abhidhamma e o Sarvastiva Vaibhika adotam uma visão que propõe um contato direto entre a consciência perceptiva e seus objetos sensoriais, sendo este último entendido como a sensibilia, pois o que percebemos não são objetos do senso comum, mas suas qualidades sensíveis. Podemos caracterizar essa visão como realismo fenomenalista, Dreyfus 1997, 331 e 336. O Theravada Abhidhamma expõe sua teoria do processo da consciência, cita Vi, em seus comentários e manuais, principalmente nas obras de Buddhaghosa, Buddhadatta, século V. DC, e Anuruddha, século X ou XI DC, com base em descrições anteriores no Dhammasagga e no Pana, Vis 14.11124, 17.126.145, DHS 82.106 e 267.287, Vibha 155, 160, Abid. S 17, 21. A teoria não é separada da taxonomia do Dhamma e da análise de Citta conforme descrito anteriormente na seção 2. Em vez disso, em congruência com a noção de existência, categorizada ou ontológica, como funcionando, analisa a percepção sensorial como resultado de funções particulares que são desempenhadas pelos 89 tipos de Citta revelados pela taxonomia anterior. De acordo com essa análise, as funções específicas no fluxo da consciência ocorrem em instantes particulares desse contínuo, pois o fluxo normal da consciência envolve a mente captando e derrubando objetos dos sentidos por meio de conjuntos sucessivos de fatores mentais associados. O resultado é uma descrição razoavelmente estática dos fenômenos mentais e materiais à medida que surgem na consciência ao longo de uma série de momentos de consciência. Restringindo o relato ao processo de consciência dos seres comuns, dois tipos de processos são descritos: processos da porta dos 5 sentidos, Pakadvra, e processos da porta da mente. Manodvra. Isso pode ocorrer em sucessão ou processos mentais podem ocorrer independentemente. Os processos das portas dos 5 sentidos respondem pela percepção sensorial, pois as informações são recebidas diretamente dos campos das 5 faculdades dos sentidos físicos.
Os processos da porta da mente internalizam as informações recebidas pelas faculdades dos sentidos e caracterizam a mente que é absorvida no pensamento ou na memória. Objetos na porta da mente, que é tratada no pensamento budista como uma faculdade do sexto sentido, podem ser passados, presentes ou futuros, puramente conceituais ou mesmo transcendentes. Normalmente, no entanto, o objeto na porta da mente será uma memória ou um conceito passado. Se não houver atividade perceptiva, como é o caso do sono profundo e sem sonhos, a mente está em um estado de descanso chamado modo inativo, bhava.ga. Ao longo da vida, o mesmo tipo de ciclo executa essa função da mente nativa, que é o modo natural ao qual a mente reverte. A mente muda de seu modo inativo para um processo simples de porta da mente quando ocorre um conceito ou memória e nenhuma atenção é direcionada para os outros 5 campos dos sentidos. O processo mais simples da porta da mente é uma sucessão das seguintes funções. 1. Propaganda para o objeto de pensamento, uma função que dura um momento e se torna internalizada como suporte a objetos. 2. Impulsão, ocorre por até 7 momentos e desempenha a função de a mente responder ativamente ao objeto com um karma saudável ou prejudicial. 3. Retenção, manter o objeto do processo da consciência por 1 ou 2 momentos. A mente muda de seu modo inativo para qualquer um dos processos da porta dos 5 sentidos quando um objeto ocorre na porta da faculdade sensorial apropriada. Esse processo de percepção sensorial envolve um número maior de funções. 1. Mente nativa perturbada, função que surge devido ao estímulo do objeto sensorial. Dura 2 momentos, durante os quais o contato sensorial ocorre, isto é, um impacto físico do objeto sensorial na matéria física da faculdade sensorial apropriada. 2. Propaganda. Dura um momento, durante o qual a mente se volta para o objeto no sentido apropriado. Porta. 3. Perceber. Dura um momento e é a pura percepção do objeto sensorial com interpretação mínima. 4. Recebimento. Dura um momento e desempenha o papel intermediário de permitir o trânsito de para a consciência discriminativa apropriada, visual, auditivo, etc. 5. Investigar. Dura um momento e desempenha o papel de estabelecer a natureza do objeto sensorial e determinar a resposta da mente àquele objeto que acaba de ser identificado. 6. Impulsão, igual a do processo mente-porta. 7. Retenção, o mesmo que no processo da mente-porta. Como exemplo, a percepção visual envolve não apenas se ver, mas também uma sucessão de momentos de fixação do objeto visual na mente, reconhecimento de suas características gerais e identificação de sua natureza. Nos processos da porta da mente e da porta dos 5 sentidos, a faculdade dos sentidos e seu objeto dos sentidos condicionam o surgimento de um momento presente de uma consciência apreensiva correspondente, ou seja, a percepção aqui é modelada em condicionamento simultâneo. E nos processos da porta da mente e da porta de 5 sentidos, os tipos de consciência que executam a maioria das funções que compõem a porta da mente e os processos da porta dos 5 sentidos se enquadram na categoria de citações resultantes, isto é, aqueles que são o resultado de uma consciência ativamente sadia ou prejudicial do passado. Isso significa que a experiência dos dados dos sentidos apresentados à mente é determinada pelas ações anteriores e está além do controle imediato. Sempre que alguém se lembra ou conceitua, vê, ouve, cheira, prova ou toca em algo que é desejável ou agradável, experimenta um resultado da consciência saudável anterior. E vice-versa, com objetos que são indesejáveis ou desagradáveis e a consciência prejudicial anterior, respectivamente. Somente no estágio final do processo da consciência, quando a mente escolhe responder ativamente a seu objeto de alguma forma, a consciência ativa e sadia presente opera ativamente e constitui karma que produzirá resultados futuros. O Sarvastiva Vaibhika propõe um relato semelhante da percepção sensorial, mas argumenta que o objeto sensorial existe como uma entidade real. A teoria da percepção de Saltnika, no entanto, é bastante diferente. Ela repousa na visão radical de momentum de Saltnika, segundo a qual não há duração real, mas apenas uma sucessão de momentos infinitesimais, e em sua visão de causalidade, segundo a qual as causas deixam de existir quando seus efeitos surgem. A aplicação desses princípios à percepção sensorial dificulta a explicação de como a percepção apreende diretamente os objetos sensoriais, pois implica que os objetos cessaram quando a consciência apreensiva surge. A resposta de Saltnika é que a consciência não tem acesso direto aos seus objetos sensoriais. Em contraste com o realismo fenomenalista CRA, representativo de seus objetos, Dreyfus 1997, 335 e 380 381. O que é comum a todas as 3 principais tradições de Abhidharma, Theravada, Sarvastiva e Saltnika, é que elas manifestam uma mudança de paradigma um tanto similar no sentido de reduzir o mundo fenomenal e causalmente condicionado à atividade de cognição e consciência. Essa mudança fez parte de um movimento mais amplo da filosofia indiana, no qual pensadores hindus, jainistas e budistas se afastaram das questões metafísicas tradicionais sobre a natureza do mundo externo e do eu, concentrando-se, em vez disso, no estudo da epistemologia, lógica e linguagem. Seu objetivo era fornecer relatos sistemáticos da natureza e meios de cognição válida. Dentro dos círculos budistas, essa mudança epistemológica viu o surgimento de pensadores como Asaga e Vasubandhu, os fundadores do Yoga, 400-480 DC, e, principalmente Ibid, 15-19. O Abhidharma, então, prepara o terreno para essa virada epistemológica. A nova ênfase se torna dominante a partir do período da vida Compendia em diante e é evidente em uma mudança na terminologia usada pelo Abhidharma para descrever a natureza dos dharmas.
Essa mudança terminológica é indicada pelos termos característica inerente particular. Sânscrito, Svalaka, Pali, Salakasha, e característica geral, Sânscrito, Snyalaka, Pali, Snyalakasha. O termo Lakaya, Lakarra significa uma marca ou uma característica específica que distingue um objeto indicado dos outros. Os lógicos usam esse termo no sentido de definição de um conceito ou categoria lógica. O Abhidharma aplica a prática do discernimento dos dharmas, distinguindo entre múltiplas características genéricas que um dharma compartilha com outros dharmas, e pelo menos, uma característica inerente específica que define um dharma como aquela ocorrência muito individual distinta de quaisquer outras instâncias de seu tipo. O Abhidharma pós-canônico assimila o conceito da característica inerente particular com o da natureza intrínseca. Dhammas, declara a literatura comentadora Teradin, são assim chamados porque possuem suas características inerentes particulares, Vib A45, Vib M35, Pais AI 79, Vis 15.3, e uma característica particular é a intrínseca natureza que não é mantida em comum por outros Dhammas, Vis MH 2 137. Usada em conjunto ou de forma intercambiável com a natureza intrínseca, a característica inerente específica constitui a definição única de um Dhamma, Vis 6 19, 35. É um determinante epistemológico e linguístico de um Dhamma como uma instância conhecível que é definida por uma descrição verbal distinta. Uma Vib do Sarvastiva Vaibhika distingue similarmente entre as características inerentes e genéricas particulares de um Dharma e identifica o primeiro com natureza intrínseca, discriminando assim níveis de apreensão ou discernimento de Dharmas que servem para esclarecer a ambiguidade encontrada na aplicação do termo Svabhava para ambos os individuais Dharmas e para grupos categoriais, Cox 2004a, 575. A diferença entre a descrição analítica dos dharmas em termos de sua natureza intrínseca ou de suas características, observa Cox. E BID 576, é que enquanto a natureza intrínseca adquire seu significado especial no contexto da categorização exegética, o ponto de partida para as características reside na cognição perspectivista. A ontologia é uma preocupação para ambos os sistemas, mas a mudança na terminologia da natureza intrínseca para as características reflete uma mudança simultânea de uma ontologia abstrata baseada em categorias para uma ontologia epistemológica que é determinada experimental ou cognitivamente. Essa nova ênfase epistemológica aparece por meio de uma definição modificada de existência proposta pela exegese madura do Sarvastiva que vê a eficácia causal subjacente a toda a existência como cognitiva. Representando esse desenvolvimento na história do pensamento de Sarvastiva está Sagabhadra, século V DC, que declara em seu Ninusra ser um campo-objeto que produz cognição, Buddhi, é a verdadeira característica da existência, e Bidhi. Isso significa que os dharmas como constituintes de nosso mundo experiencial são objetivamente identificáveis através da cognição. Em suma, o projeto Abhidharma, como é evidente pela teoria do Dharma e suas doutrinas de apoio, é, no fundo, orientado epistemologicamente. No entanto, o projeto também pretende verificar que todos os constituintes do mundo experiencial são conhecíveis e nomificáveis, e que as palavras e conceitos usados no discurso que se desenvolve em torno do discernimento desses constituintes definem de maneira exclusiva seus referentes correspondentes. O Dharma, portanto, a análise abre caminho para o realismo conceitual, uma visão de mundo que se baseia na noção de verdade como consistindo em uma correspondência entre nossos conceitos e declarações, por um lado, e os recursos de uma realidade determinada e independente, por outro. O realismo conceitual não tem necessariamente implicações para o status ontológico dessa realidade como existindo externamente. Mas defender tal posição é afastar-se significativamente dos primeiros ensinamentos budistas que apresentam a visão de Buda da linguagem como convencional.